Bravo Amor conta a história de Joana Duarte da Paz, pernambucana, que vai para a Guerra do Paraguai disfarçada de soldado para não se separar do marido. O conto é inspirado em uma história real, faz parte da antologia intitulada Inesquecível, que será lançada na Bienal do Livro de São Paulo. Aqui comigo a autora do conto, a escritora lagoana Catarina Muniz. Aliás, já é a terceira vez que você vem aqui com um novo trabalho, né? Sim. Esse foi feito para essa edição específico, é um tipo encomenda, né? Isso, sim, é verdade. Na verdade, o Inesquecível é uma antologia de contos de época ou históricos, né? Que envolvem a mim e mais 4 autoras, cada um com seus contos. As autoras são Juliana Parrini, Maria Ibel Azevedo, Josi Luz e Bia Carvalho. De onde são? Elas não são daqui de Alagoas, elas são de outras. Uma é gaúcha, outra é carioca. Então a gente se uniu, nós conversamos, algumas de nós somos colegas de editora. Então, a Maribel, na verdade, teve essa ideia de fazer essa antologia e ela agora vai ser lançada no dia 11 lá na Bienal de São Paulo. Vamos ver que chique, né? Tem escritores que estão procurando uma editora, tem escritoras que já se organizam, né? E oferecem um produto ou Sim. se articulam oferecendo um produto pronto, né? Sim. E vocês dividiram temas ou foi uma criação assim... coletiva, ou cada um disse, não, eu posso escrever sobre isso. Quem, afinal de contas, aprovou esse resultado final? Olha, Miguel, não houve, digamos, uma liderança, se é o que você talvez esteja querendo dizer. Não houve uma liderança. A única coisa que a gente definiu é que seriam contos históricos, né? E que não necessariamente se passassem no Brasil, mas mais de um dos contos se passam no Brasil, na verdade. E ele tinha a ver com a realidade? Teria que ter esse não, também específico? não. Totalmente livre, tema livre, contanto que fosse de um determinado período histórico, passado, né? Pretérito. E quando você escolheu essa história, primeiro ponto é a curiosidade, que o tema traz, por exemplo. Quem foi essa pessoa? Pois é, Miguel. Foi, na verdade, um pouco uma tentativa de responder essa pergunta que eu escrevi o conto. Ele é inspirado em Maria Curupaiti, na verdade, Maria Francisca da Conceição, conhecida como Maria Curupaiti. Ela era uma sertaneja da região do Pajeú, lá de Pernambuco. E ela casou muito nova, casou aos 13 anos. E ela era casada com um cabo do Exército. Então, durante a Guerra do Paraguai, ele é convocado, né? E ela se nega a deixá-lo, só que era proibido as mulheres guerrearem junto com os homens. A mulher ia na missão da enfermagem. Exatamente. Né? E algumas... Ficavam aqui nas fábricas. Sim, e em alguns batalhões, porque nem todos os comandantes permitiam, inclusive para isso, a companhia de mulheres. Alguns permitiam, outros não. Porque esse era do fronte, né? Exatamente, mas ela não se abateu, ela... cortou o cabelo bem curto, ela reformou o uniforme antigo do marido, ela se disfarçou e ela foi para o fronte de batalha, ela eliminou alguns paraguaios, ela demonstrou bastante bravura. Como ela se escondeu por esse tempo, né? Primeiro passar pela seleção, né, e pelo filtro. Sim, na verdade, quando aconteceu... Porque a Guerra do Paraguai, ela, se não me engano, tem 4 anos 4 anos, eu acho, de ocorrida. E o que acontece? Na época que o marido dela é convocado, já havia um déficit de soldados, de pessoas para participarem, né? No começo, como existia toda aquela vontade de ter um exército, a coisa patriótica, foi mais fácil você conseguir soldados ou voluntários, teve até os voluntários da pátria. Mas depois de um tempo, quando a guerra foi se prolongando, começou-se a ter muitas dificuldades de conseguir. Então, acredito que isso também tem influenciado, sabe, Miguel? Na época que ela foi convocada, estavam necessitando tanto de braços e pernas para guerrearem. E as notícias que chegavam eram sempre de baixa, né? Sim, Ninguém vai para a guerra para morrer. Pois é. Tanto é que a própria Maria Curupaiti, ela perde o marido nessa batalha. Mas ela continua batalhando e só quando ela toma um tiro é que ela se descobre, na verdade, que era uma mulher.
Até ninguém descobriu, não sabiam que era uma mulher. Essa mulher, outra curiosidade, se torna heroína porque é muito pouco contada essa história, né? Miguel, também foi por isso que eu escrevi esse conto, porque eu acredito que ela, como tantas outras, a Ana Nery, Maria Quitéria, são nomes de mulheres que participaram da Guerra do Paraguai e que elas não, a gente não conhece sobre elas. Eu mesma fui ter essa notícia de Maria Curupaiti numa pequena nota no livro de história da minha filha. Uma nota pequena. E todas as informações que continham na nota eu já passei, inclusive, para você. E aí você foi pesquisar? Fui pesquisar e não descobri muita coisa além do que já havia descoberto dessa pequena nota. Infelizmente não existe, porque, na verdade, a minha ideia inicial era escrever sobre ela. Porque eu achei tão fantástica a coragem dela de não abandonar o marido. Mas, infelizmente, por mais que eu pesquisasse, eu não consegui dados sobre ela. Não consegui mesmo, em dados de historiadores e tudo mais, não consegui. E talvez essa limitação de pesquisa te faça lhe mover para a ficção. Foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Porque na vida real, a Maria Curupaiti... Porque senão era documentário, né? Senão exatamente. Exatamente. Um conto de história. Né? Exatamente. Seria um relato da histórico. Vida. Exatamente. E eu não podia inventar, criar situações, né, sobre a vida de uma pessoa que existiu. Então, como eu não consegui, eu resolvi criar a Joana Duarte da Paz em homenagem a ela. Entende? Assim, e eu baseado na história dela. Agora, na vida real, a Maria Curupaiti, ela é reconhecida pela bravura, na época, assim que acabou a guerra, mas depois ela foi abandonada pelo Estado, ela foi abandonada pela sociedade. Ela morreu mendigando no Rio de Janeiro. E ela então, isso é real ou Essa é real. Essa é a história de Maria Curupaiti. No livro não acontece bem assim. Mas com a nossa Maria Curupaiti foi, infelizmente, o que aconteceu. Em 1930, um historiador encontrou ela nas ruas do Rio de Janeiro pedindo por acaso. E ele viu quem ela era e tal. Mas ela morreu à míngua. É uma pena a história dela, sabe? E no teu conto é final feliz? Mas eu não vou dar spoiler. Em breve os leitores saberão. Agora, tudo pronto para a viagem, o livro está pronto? O livro está pronto. Ele, na verdade, para venda internet e livraria, ele ainda consta como pré-venda, justamente porque o lançamento é no sábado. Mas os exemplares já estão no stand, já estão na Bienal, tá tudo pronto. Vai ter todo aquele ritual, né, de viagem, preparar, stand. Sim, sim. Por exemplo, os autógrafos. O stand está lindo. Esse lançamento é pela Qualis Editora. O stand está incrível, está lindo. Qual é a característica da Qualis Editora? Característica, assim, que cada editora tem uma característica, a jovem mulher, da nova escritora. A Qualis, eu percebo que a Qualis, ela tem prestigiado muito o autor nacional, o que é fantástico. Ela tem feito todo um trabalho gráfico bem caprichado, sabe? Ela tem feito um trabalho de divulgação muito legal, nas redes sociais, com os autores. Então, a Qualis, ela tem sido uma promessa bem, ela está sendo bem promissora, uma editora bem promissora. Ela é sediada onde? Florianópolis, Santa Catarina. Como é que você achou esse link? Olha, lembra que eu falei nas outras entrevistas, eu comecei em 2015 com a Universo dos Livros, que é de São Paulo. E a Universo dos Livros é uma editora já estabelecida, grande, né, que tem uma logística, uma distribuição fantástica para o Brasil inteiro. Uma vez que você consegue abrir portas numa editora de grande porte, fica mais fácil você adentrar em outra, você conseguir abrir portas em outros lugares, porque é o que o autor ele mais tem dificuldade realmente, é de ter essa questão de abrir portas para grandes editoras, é muito difícil, não é fácil, sabe? Então, assim, eu posso me considerar bastante privilegiada, porque mesmo que um trabalho meu não seja aprovado para publicação, as portas para análise dos originais, elas estão abertas. Eu sei que o que eu escrever será analisado de fato. Como é que a gente pode escrever seu livro, um romance baseado numa história real, um romance erótico? Esse não. Na guerra, não. Já me perguntaram isso, não. Esse não. É um romance, de fato,
Mas é um romance histórico, eu diria. Porque alguns blogueiros, algumas pessoas da área editorial fazem um pouco essa distinção entre um trabalho de época e um trabalho histórico. Um trabalho de época, ele é mais... Ele tem mais liberdade de criação, ele não se apega com tanto afinco a determinados fatos históricos, né? E no histórico você já tem que ser mais fiel aos acontecimentos. Eu acredito que o meu conto ele entra mais para um conto histórico mesmo. É impossível evitar essa pergunta, mas você dá o spoiler se quiser. Sim. Mas a gente fica curioso em saber. Ela se encontra com ele lá? Ela tem algum encontro com ele? Porque o objetivo dela foi ir com ele. Se eles ficam juntos? Se eles ficam juntos, mesmo batalhão, se pelo menos eles se conversam. É difícil que uma mulher se disponha a tantos perigos, a tantos riscos, e ela consiga ficar distante do amor da vida dela, né? Tanto é que o nome do conto é Bravo Amor. Então, esse spoiler eu posso dar sim, eles não conte como é. Não, sem dúvida. Mas sim. Quem vai ler o livro vai ver. Vai ver. Eu acredito que vai gostar bastante. Eu estou muito orgulhosa desse trabalho, de ter feito algo sobre a Guerra do Paraguai, um acontecimento tão importante da nossa história. Os outros contos também estão lindos, estão maravilhosos. Eu acho que o leitor vai se encantar muito. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela realização. Obrigada, muito obrigado Miguel. pela entrevista. Obrigada. Conversamos com a Catarina Muniz, escritora. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos às 11h30 da manhã. Amanhã, com reprise às 4h30 da tarde. Vamos ter a reprise. O Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 11h30. Até lá.